Boa noite. Estamos mais uma vez reunidos para comentarmos e aprendermos sobre os ensinamentos de Jesus. Essa noite nós vamos ter como referência o capítulo de número 60 do livro Caminhos, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo Chico, que traz como título A Prática do Bem. E nós vamos pegar como mote uma frase de Pedro que tem neste capítulo, que diz o seguinte: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca a ignorância dos homens loucos. O que Pedro quis ensinar na sua época sobre esta ignorância dos homens loucos? E a prática do bem era a única maneira de fazer com que eles tapassem a sua boca. Pedro se referia aqui àqueles seguidores do Torá, aqueles seguidores, aqueles doutores da lei que sabiam de cor todos os mandamentos, todos os ensinamentos, mas que eram ignorantes quanto ao conhecimento da vontade de Deus. A vontade de Deus não estava restrita aos rituais, não estava restrita aos ritos comportamentais, mas sim à prática do bem, do acolhimento, da empatia com as outras pessoas. E eles não tinham este conhecimento, eles não praticavam este conhecimento. E aí Pedro disse, a única maneira de tapar a boca deles é praticar o bem. Então vocês que praticam o bem conseguem colocar esses doutores da lei no seu devido lugar. Quando Jesus veio, ele nos trouxe o maior dos mandamentos: amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. A gente até agora, passado 2000 anos, nós ainda não conseguimos amar o próximo como a nós mesmos, porque nós não conseguimos enxergar no outro aquele que precisa da nossa prática do bem para ser entendido, para ser compreendido, para ser acolhido. O Espiritismo nos trouxe a necessidade da prática do bem como uma virtude a ser praticada no nosso dia a dia. Eu pratico o bem não porque eu vou ganhar o reino dos céus ou porque estou angariando degraus maiores na minha evolução. Eu pratico o bem porque o bem é necessário para o exercício do meu aprendizado no amor. Eu não consigo amar se eu não pratico o bem. O maior mandamento não é o amor? Amar ao próximo como a si mesmo? E se eu não pratico este amor, como que eu vou conseguir querer bem a alguma pessoa, né? É isso que nós devemos aprender, é sobre isso que nós devemos meditar. A prática do bem, ela tem que ser parte do nosso dia a dia. Ela deve estar tão enfronhada nas nossas atitudes que a gente a pratica sem perceber. Porque nós nos tornamos a prática do bem.
Nós só agimos praticando o bem. Nós fazemos parte deste amor divino e toda vez que a gente pratica o bem e a gente exerce esse amor divino que trazemos dentro de nós, nós estamos com Deus no coração e Ele está conosco. É somente através da prática do bem que eu posso exercer e aproveitar deste amor, né? Somente com a prática do bem é que a gente consegue superar as nossas mazelas e as nossas imperfeições. Porque na medida em que nós estamos preocupados com o próximo, nós nos esquecemos de nós mesmos. A gente vê o outro com as suas limitações, a gente vê o outro com as suas imperfeições, a gente tem a empatia, a gente se coloca no lugar do outro e procura aliviar o seu sofrimento. E quando a gente está voltado para o outro e para o sofrimento dele, a gente esquece das nossas imperfeições e a gente esquece das nossas matérias, né? Sem praticar o bem, o amor é impossível. Amar é querer bem a alguém. Então, a prática do bem é fundamental. Com a prática do bem, eu conquisto amigos para a vida eterna. Com a prática do bem, eu tenho sempre pessoas especiais ao meu lado. Eu tenho espíritos protetores ao meu lado que se afinizam comigo nesta prática do bem. E com isso, eu só posso evoluir. E com isto, eu dou sempre um passo adiante. Existe um provérbio paquistanês muito interessante que nos diz o seguinte: quando nós damos o arroz ao pobre, os pássaros e as formigas que se alimentam deste arroz também oram por nós. Esta prática do bem é multiplicadora. Nós temos em nós esta necessidade da prática do bem. Então, vamos exercê-la. Vamos praticá-la. Nós estamos vivendo um momento muito conturbado na nossa existência. Nós estamos afastados dos nossos entes queridos, nós estamos limitados nas nossas ações, nós estamos mais inseguros do que nunca, né? E estamos refletindo muito sobre como podemos melhorar, como sairmos melhor desta situação, como espíritos, como seres humanos, né? E nós não vamos conseguir sair desta situação como seres humanos melhores, como espíritos melhores, se nós não praticarmos o bem. O bem pode ser uma palavra amiga, uma ligação para alguém que a gente sabe que está sozinho, para alguém que sabe que está em dificuldade, um auxílio para as pessoas que não têm o mesmo recurso e a mesma disponibilidade que nós temos de termos um teto, uma alimentação. Nós temos nesta pandemia e nesta situação N possibilidade de praticarmos o bem, de exercermos o verdadeiro amor para com o nosso próximo, seja através de pequenos gestos ou seja através de grandes coisas. Depende da nossa capacidade e da nossa disponibilidade. Então, a prática do bem é necessária para nossos dias de hoje. A prática do bem é fundamental para os dias de hoje. Então, vamos praticar o bem. E vamos praticar
sem que ninguém tenha conhecimento, sem que a gente espalhe, alardeie isso aos quatro ventos. Vamos praticar porque ele vai fazer parte das nossas conquistas, daquilo que nos torna melhor, daquilo que nos torna todos irmãos, filhos do mesmo Pai, que é só amor. Então vamos pensar muito neste momento em que estamos vivendo, como a prática do bem é fundamental no exercício do dia a dia. Que a paz de Jesus esteja convosco.